Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que temos em falarmos da palavra do Senhor, né? E hoje nós estaremos tratando um assunto, né, muito agradável para aqueles que acreditam, né, em que o Senhor Jesus virá buscar sua igreja. Glória a Deus por isso. Nós servimos a Deus, irmãos, com o intuito de morar no céu, não é verdade? Eu não posso servir a Deus sem almejar o céu, sem almejar que haverá um dia em que nós, cristãos, né, estaremos com o Senhor. Porque o motivo de nós servirmos a Deus, primeiramente, né, é a gratidão, né, como Deus é bom conosco. E claro que nós temos um alvo, né? O alvo é que um dia o Senhor venha arrebatar sua igreja, venha buscar os seus, né? Esse dia, todo o crente, o bom cristão, precisa, né, estar sempre relembrando constantemente, né? Estar vivendo este anseio, deste arrebatamento. Porque nós sabemos, meus queridos, que a palavra do Senhor diz, se nós esperarmos alguma coisa deste mundo, né? Como diz Paulo, seremos um dos mais miseráveis entre os homens, né? Então, esperar desse mundo aqui, irmãos, eu e você não devemos ter esse foco, achar que as coisas vão melhorar, achar que, sabe, um dia vai haver aquela tão esperada tranquilidade, isso sendo realizado pelo homem. Isso é uma falsa ideia, né? O que nós precisamos compreender, sim, haverá sim, mas com a vinda de Cristo, né? Buscando os seus, assim como foi nos dias de Noé, né? Assim como foi nos dias em que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, né? Salvando ali a família de Ló, chegando o juízo para aquela cidade. Enfim, a verdade é que Jesus vem. E eu creio, tenho certeza que você também crê nisso, né? Então, meus irmãos, nós estaremos falando acerca do arrebatamento, né? Que acontecerá para a igreja do Senhor. O certo é que você sabe, né? Que o arrebatamento, ele, né, não será realizado, né, para aqueles que não tiveram compromisso com o Senhor. O arrebatamento, ele acontecerá para os do Senhor, que outrora, né, rejeitaram o mundo, não amou o mundo, né? Na palavra de Deus diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, né? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o bem da verdade é que o Senhor vai vir buscar um povo zeloso, né? Um povo que escolheu seguir a ele. Parábola das 10 virgens, né? Os irmãos lembram muito bem que o noivo estava vindo, né? O anúncio já foi dado. O noivo estava chegando e a palavra do Senhor diz que as 10 noivas estavam no mesmo lugar, não é verdade? As 10 noivas estavam ali à espera de quem? De Cristo, porque sabia que o noivo viria. E o noivo ali representa Cristo, né? E as noivas representam a igreja. Mas a verdade é que todas estavam no mesmo lugar à espera do noivo, porque o anúncio já tinha sido dado. A diferença, irmãos, é que até que as outras também tinham azeite, só que elas, né, não estiveram preparadas para guardar o azeite, porque o noivo vinha, mas ele não falou assim, olha, eu vou chegar aí 9 horas da noite. Não, eu vou chegar aí 7 horas. Não, ele não deu o horário. Ele vinha, com certeza ele viria à noite, porque se tinha um azeite, né? É porque a espera dele era noturna. Bem, assim eu estou pressupondo, viu? Então, meus queridos, a verdade é que quando veio anunciando a chegada do noivo, as 10 noivas estavam dormindo, não é verdade? Mas a diferença é que 5 estavam com seu azeite em dia. 5 estavam ali prontas, esperando, né, o grande momento desse casamento.
E a palavra do Senhor diz que as outras 5 que não tinham azeite mais por ter acabado, pede, né, as prudentes, chamado na palavra de Deus, dai-me um pouco do seu azeite. E elas respondem, não posso fazer isso, né? Se eu der para você, vai faltar para mim e para você. Vai na venda, corre lá e compra, né? E assim elas fizeram, saíram desesperadas, bem neste exato momento, né? O noivo vem, né? E ali ele leva as 5 prudentes e elas vão para o momento esperado. As outras vêm, né? Batendo, gritando, desesperadas, mas fazer o quê? Já tinha passado o noivo. E assim é, irmãos, né? A igreja de hoje, nós pregamos a palavra, nós tentamos, irmãos, focar, né, o arrebatamento, a mudança de vida, uma preparação. Estamos aí, irmãos, anunciando a palavra. E constantemente nós temos falado, olha, fica firme, Jesus está voltando, né? Não desanima não. O exército do Senhor foi feito para marchar. E, irmão, constantemente nós estamos falando dessa vinda de Cristo. Eu já ouvi, como você também, muitos dizerem que a vinda do Senhor vai acontecer, né? Um dia eu sei que ele vai vir, mas, né? E desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar isso. Muitas vezes você já ouviu pessoas falarem assim, mas a verdade, meus queridos, é que Jesus, irmãos, ele é tão lindo e maravilhoso que ele nos dá a oportunidade, né? Ele nos dá esse momento em que nós possamos decidir, porque o Senhor não nos fez, né, robôs, ele não nos controla por controle remoto, vira para a direita, vira para a esquerda, senta, levanta, não faz, né? Quer dizer, o Senhor não quer um adorador desse jeito, e isso não é ser um adorador. Então o Senhor nos deu livre-arbítrio, né? E os profetas aí estão anunciando a palavra do Senhor. Lembra da passagem de rico e Lázaro? Quando chega no momento em que o rico estava de lá, Lázaro estava de cá, e de repente o sofrimento bate no rico e ele grita, olha, por favor, né, deixa que Lázaro molhe aí, né, a ponta do dedo aí, me dê um pouco de água, né, e o Senhor, olha, não tem jeito, quem está daí não passa para cá e quem está de cá não vai para aí. Ah, não, então deixa que eu me permita que eu desça e anuncie, né, e fale para os meus parentes, para aquelas pessoas, né, a qual eu conheço, para que eles não venham para cá. Jesus falou, não preocupa com isso não. Lá já tem os meus profetas, tem quem fala, né? Já tem quem prega. E é isso que nós constantemente, irmão, temos falado. O que entristece um coração de um pastor, irmãos, é ver outrora uma vida que estava na presença do Senhor, sabe? Se desligar inteiramente. Uma pessoa que, sabe, perde aquela conexão com o Espírito Santo, perde aquele momento precioso em que outrora estava glorificando, chorando nos cultos e agora se entrega à rendição pelas coisas do mal. Mas eu creio em nome de Jesus que a misericórdia do Senhor, né, ela é infinita e ela se renova a cada manhã. Bem, o sentido, meus queridos, de nós estarmos aqui é para que nós possamos estar alertando, né, o povo de Deus acerca do arrebatamento da igreja. Vai acontecer. Isso eu tenho certeza. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, né? Apocalipse diz isso e nos ensina. Não vão passar. O que o Senhor disse vai acontecer. E se nós pegarmos, irmãos, as escrituras sagradas do livro do início, que é Gênesis, né? Passando todo o Antigo Testamento, adentrando já no Novo pela graça, né? Deixando a lei entrando pela graça, mostrando todos os acontecimentos, todos os períodos. Meus amados, eu não consigo enxergar, sabe, mais profecias a se cumprirem para que o Senhor Jesus possa vir buscar a tua igreja. Se você ler Mateus 24 lá, depois que você tiver um tempo, né, um tempo sobrando, lê Mateus capítulo 24. E aí você diz para mim em quais daquelas palavras ditas pelo Messias, pelo nosso Salvador Jesus, né, não se cumpriu ainda. Né? Eu queria que você pudesse fazer uma análise lá naquele capítulo de número 24 de Mateus.
Quais são, né, os acontecimentos que o Senhor estava dizendo ali que não se cumpriria, ou que já não se cumpriram, né? Bem que o Senhor sabe que, bem que nós sabemos que o Senhor diz, né, a hora, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai sabe. Não cabe a mim e a você. Mas o detalhe, irmãos, é que existem as evidências, né? Existem os sinais, existem os fatos que estão ocorrendo, que nos mostram e nos apontam que Jesus está, sabe, prestes a voltar. E esse arrebatamento é algo que eu queria discutir com você, né, no livro de 1 João, capítulo de número 3, verso 3, diz assim: todo que nele tem esta esperança, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalônicos, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 17, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Verso 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, meus irmãos, nós sabemos acerca, né, do arrebatamento, existe aí algumas diretrizes que nos mostram acerca do arrebatamento, né? Temos aí três linhas de raciocínio acerca do arrebatamento, mas eu vou me focar naquilo que nós cremos, né? Naquilo que eu aprendi. E existe a linha dos pré-tribulacionistas, né? Também nós sabemos que existe outra linha de raciocínio aí do mesotribulacionismo e do pós-tribulacionistas, né? Então, o certo é que nós sabemos que no Novo Testamento, no grego, né, está escrito esta palavra traduzida, ou melhor, arrebatamento no grego traduzida, né, como palavra harpazo, né, ou seja, uma palavra grega com o significado de harpazo, né, e a tradução desta palavra é o mesmo que arpão, né, ou seja, é aquilo mesmo que o pescador, né, lança sobre as águas, um arpão, né, algo com pontiagudo, em forma de dentes, né, para que possa encaixar, e ali ele puxa, né, com força, arrancado com força. Não era voluntariedade do peixe sair da água, né? Ele não quis, por espontânea vontade, sair da água, não, ele foi arrancado. Por isso, a palavra harpazo, ou seja, traduzida como arpão, né? Ser retirado por alguém de um lugar, né? Ou de uma situação, né? E João, capítulo 10, verso 12, a palavra do Senhor diz assim: mercenário que não é pastor, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Bem, essa palavra aqui, irmãos, ela tem o mesmo sentido do arrebatamento. Não foi voluntário, né? Quantas pessoas nós sabemos aí que, eu sou bonzinho, eu não faço mal, sabe, eu sou honesto, isso e aquilo. Bem, se com tua boca, né, se em teu coração crer, com tua boca confessar que Jesus Cristo, né, ressuscitou dentre os mortos, né, será salvo. Porém, se não crer, fazer o quê? Né? A palavra é pregada, não é tão somente as suas ações. A Bíblia diz que não é de boas obras que o homem verá a Deus. Não é só de boas obras. Não é só de boas obras que o homem verá a Deus. Que claro que nós não estamos descartando as boas obras, que fazem parte, né? Então, meus queridos, a verdade é que nós estamos diante dessas três linhas de raciocínio. E
ideia em que é pregada em João capítulo 12, capítulo 10, verso 12, a palavra está dizendo que o mercenário, irmãos, né, que não é o pastor, quando ele vê a situação ficar difícil, quando ele vê algo que possa constranger ele, né, que possa também tirar algum proveito de que ele possa ser prejudicado ou ter prejuízo em uma situação em que as suas ovelhas estão envolvidas, ele, dá no pé, né? Ele vai embora, ele não quer nem saber, larga as ovelhas e a palavra do Senhor diz que o Senhor está dizendo, aí vem o lobo e arrebata as ovelhas, né? E depois ele dispersa o rebanho. Então isso também tem o sentido da palavra que eu estou dizendo para vocês, arpazo, né? Ou mesmo que com um arpão joga nas ovelhas, arranca do meio, né? E depois ele dispersa o restante. Certo é, irmãos, que se eu e você observarmos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós lemos, capítulo 4, verso 17, diz, nós, os vivos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Já é o mesmo sentido do arrebatamento. A palavra tem o mesmo sentido, né? Arpazo que não vai caber a mim, né? Ter a decisão de dizer assim, Senhor, agora eu quero ser arrebatado. Não, não é assim. Na hora em que o Senhor der a ordem, em que ele arrebatar, aqueles que estão como as 5 virgens prudentes, meu filho, meu irmão, é céu na certa, né? Larga tudo, deixa tudo para trás, e que não vai dar tempo de nós fazermos nem como a esposa de Ló, olhar para trás, né? Então, este uma palavra muito forte, né? Arrebatamento. Agora, cabe a mim e a você, irmãos, né? Estarmos atentos para sabermos qual dos dois arrebatamentos, né, irá nos encontrar. O arrebatamento do lobo com as ovelhas, onde ele arrebata e dispersa, ou o arrebatamento do Senhor com a igreja nos ares. Então isso cabe a mim e a você decidir, né, qual arrebatamento faz parte da minha e da sua vida. Bem, eu quero só brevemente dar uma pincelada aqui acerca do pré-tribulacionismo, né? Essa visão defende que a volta de Cristo, irmão, se divide em 2 etapas. Bem, secretamente, para buscar a igreja em glória, né, sendo visível após o período de grande tribulação, né? Ou seja, visível a todos após o período de grande tribulação. Tá? Ou seja, é por conta desse arrebatamento secreto que essa posição é chamada de pré-tribulacionista. Bem, ou tribulacionismo, né? Bem, irmão, nós sabemos que o período é de 7, né? O período da tribulação e da grande tribulação são de 7 anos, né? E quando o anticristo, irmãos, demonstrar realmente as suas garras, que ele se expor, bem, esse momento, cremos nós que a igreja já não fará parte mais desse momento terreno. Eu vi no YouTube um pastor muito sábio, né, pregando acerca do que ele estava dizendo do arrebatamento. Ele diz assim, olha, irmãos, o que nós devemos ficarmos atentos é quando a nova ordem mundial, né, que é aquela unificação dos países, os 10 países com um só governo, né, e que quando eles aprovarem o momento em que a caneta, irmãos, estiver riscando o papel na aprovação, dali em diante, irmãos, eu e você devemos já ficar mais ainda ligados no céu. Mais ainda. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz, olha, você não sabe a hora que o ladrão vai te roubar, porque se você soubesse a hora, você, né, se precaveria, né, você fecharia as portas, né, bem, é por isso, né, que nós devemos estar atentos, nós não sabemos a hora que o ladrão há de vir, né, o certo é que a palavra do Senhor diz também que não tem como nós saquearmos, né, a casa
do gigante, né, do valente, se nós, né, não o amarrarmos, né? Como que você amarra um valente? É pelo conhecimento da palavra, né? Só assim nós podemos saquear a sua casa. Então, meus queridos, essa é a ideia que nós defendemos, né, a ideia pré-tribulacionista. Nós cremos, né, irmãos, que a igreja, né, ela terá o Cristo terá, né, a sua segunda vinda, né, ou seja, em duas etapas. Né? Na primeira etapa, o arrebatamento, os salvos irão ao encontro do Senhor nos ares, antes da grande tribulação. E no segundo, ou seja, na segunda, no fim desse período de 7 anos, ele se manifestará diante de todos para destruir o império do anticristo, o que é corroborado pela linha do tempo do Apocalipse, capítulo 19, verso 22. Adiantando, irmãos, né, para que esse vídeo não fique muito longo e que possa te clarear um pouco, nós temos aí o meso tribulacionista, né, ele defende, né, quase que as mesmas ideias que nós pré-tribulacionistas defendemos, né? Ele defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ou seja, nós cremos que a grande tribulação nós não faremos parte. Bem, eles já defendem que é nesse período e tem aí o pós-tribulacionistas, aqueles que defendem que após a tribulação, né, a igreja será arrebatada. Bem, eles têm alguns argumentos aí, se é do seu interesse, depois você pesquisa, pós-tribulacionista, que eu particularmente não quero me deter nisso não, tá? Então, meus queridos, nós estamos aí trazendo para você essa reflexão, né, acerca da palavra de Deus, sobre a preparação da igreja para o arrebatamento. Agora, irmãos, o que nós devemos fazer é que nós estejamos prontos quando a trombeta soar, né? Isso é um estudo escatológico que fala acerca das coisas do fim, né? E nós precisamos estarmos atentos a este acontecimento, que certamente, meus queridos, nós estaremos não muito distante desse acontecimento. Bem, eu quero, né, junto com você, que você possa abrir aí a sua Bíblia, né, se der tudo certo, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí e que você pudesse aí observar comigo na passagem da palavra de Deus. Bem, o nosso pressuposto é que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do milênio, né? E conforme ensinado por nossa denominação, é amparado em abundantes textos bíblicos. Vamos a alguns? Vamos lá? Mateus capítulo 24. Bem, deixa eu voltar aqui a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24. Bem, então vamos lá. Mateus capítulo 24, verso 42 ao 44. A palavra de Deus diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém, irmãos? E vamos lá para o verso 50. Bem, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Tá aí a dica de que vai acontecer. Queira você ou não, né? Você pode ter ideias contrárias, você pode até relutar. Eu conheço, né, pessoas que dizem assim para mim: você acredita nisso? Olha, meus amados, se eu deixar de acreditar no arrebatamento da igreja, eu estou deixando de acreditar no meu Salvador. Eu estou deixando de acreditar no meu Cristo, né? Eu estou deixando de acreditar nos céus. Se eu não acreditar no arrebatamento da igreja, em vão é minha fé, né? E nada me abala acerca de que esses acontecimentos estão bem próximo do fim.
Olha só o que diz em Lucas 12:40, né? Vamos aqui? Vamos na palavra de Deus? Lucas capítulo 12, verso de número 40. Diz assim: loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior, né? Ou seja, uma loucura, desculpe, irmãos, é 12:40, eu li errado, tá? Vou corrigir com os irmãos. Lucas 12, verso 40, me perdoa. Então vamos lá, quero ler com você aqui, assim. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Eis o detalhe, meus irmãos. O arrebatamento vai acontecer, né? Queira você crendo ou não, queira você, né, queira você argumentando contrário ou não, vai acontecer. Outra palavra que nos dá um entendimento acerca do arrebatamento é tirar com força, né? Ser arrancado com força. Ou seja, é o que nós estaremos vivendo para a glória do Senhor. Bem, o Novo Testamento, irmão, usa algumas palavras para referir-se ao arrebatamento. Tendo em vista os nossos objetivos, observaremos as duas principais. Amém? Primeira, a parousia, que significa vinda, chegada rápida. O termo é usado em um sentido abrangente e inclusivo, referindo-se às vezes todos os fatos relacionados ao segundo advento de Cristo. Ocorre 24 vezes no Novo Testamento. Bem, 1 Coríntios, né, capítulo 15, verso 23, 1 Tessalonicenses aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, capítulo 4, verso 15, capítulo 5, verso 23, tudo de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 1, enfim, né, nós temos aqui variedades para que nós possamos falar acerca desta vinda ou chegada rápida, repentina. E também, irmãos, temos a palavra no grego que significa epifaneia, ou seja, literalmente ela significa manifestação, vir à luz, resplandecer. Né? O termo específico aludindo à aparição de Jesus nas nuvens, no momento da sua manifestação visível e gloriosa. Onde está isso, pastor? Anota aí, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 8. Está aí, irmãos, né? Um breve argumento para que nós possamos nos fortalecer acerca do arrebatamento, né? Eu preciso entender que também traz um sentido, né, apropriado, que vem do grego como, né, arpásio. Foi o que eu disse para os irmãos: agarrar, raptar, pegar com força, né? Isso tem o sentido também da palavra arrebatamento, né? Ou seja, rápido, ou o mesmo sentido de apanhar rapidamente. Amém? Fica aí, irmãos, que nós precisamos compreender, né, a natureza do arrebatamento. Bem, o arrebatamento será um movimento do céu para a terra. Amém? Você pode, juntamente comigo, né, acompanhar a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Ou seja, nós seremos arrancados da terra para encontrarmos com o Senhor nos ares. Vamos lá ler? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16 e 17, onde diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Meus amados, que coisa fantástica, irmãos, essa passagem. Que coisa maravilhosa.
A palavra do Senhor diz, irmãos, que no toque das trombetas, né? Olha só, irmãos, que coisa linda. Os mortos, irmãos, ressuscitarão. E a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro, encontrarão com a igreja, para depois a igreja encontrar com eles. Eles quem? Os que estavam mortos, ressuscitou, encontrou com Cristo e a igreja vem logo após, irmãos, dando a sequência do acontecido. Isso é maravilhoso, irmãos. No arrebatamento, Jesus virá para os crentes fiéis que o aguardam para a salvação. É isso. Arrebatamento é para mim e para você. Arrebatamento é para todos aqueles que, né, esperam este grande dia, que almejam esses grandes dias, que foge da aparência do mal. A Bíblia diz assim, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que é santo, irmão, se santifique-se mais, né? Seja mais ainda, seja mais limpo, que eu gosto desta frase, onde um dia eu ouvi e quero repassar para você, que nós devemos ser como a garça, né? Sim, irmãos, nós podemos caminhar na lama, né? Que esse mundo é um lamaçal, né? Infelizmente, mas que nós possamos, irmãos, sujar somente os pés, né? Somente os pés. O restante é tudo branquinho, tudo puro, tudo limpinho, né? E a outra natureza do arrebatamento é que será um evento inesperado e repentino. Eu já disse para você, mas existe algumas passagens bíblicas aqui, onde eu disse para você, Mateus capítulo 24, é bom você depois dar uma relida lá naquele capítulo de Mateus 24, verso 42 e 44 fala da busca repentina da igreja, né? E nós precisamos entender, irmãos, que isso vai acontecer a qualquer hora, né? Isso, eu e você devemos continuarmos aí preparados, né? No arrebatamento, os mortos ressuscitarão com corpo glorioso. Irmãos, isso é lindo. Isso é muito profundo. Nós sabemos, irmãos, que outrora uma pessoa, né, não importa a enfermidade que ela morreu, não importa a maneira que ela morreu, mas morreu em Cristo, irmãos. Essa pessoa se levanta, irmãos, transformada. Os discípulos, né, quando o Senhor Jesus estava caminhando, de repente, um discípulo pergunta para o Senhor, quem pecou? Este ou seu pai para que ele pudesse ser assim? Jesus fala, não, nem ele nem seus pais pecaram. Isso é necessário acontecer para que se manifeste a glória de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos estarmos atentos, né, com o grande dia do arrebatamento da igreja. Quando do arrebatamento ao som da trombeta de Deus, os crentes que estiveram vivos até então serão instantaneamente transformados